Boa tarde, mamãe. Sejam todas bem-vindas à nossa live especial aí do Dia das Mães. Isso mesmo. Dia das Mães antecipado. Vai ter presente, né, minha gente? Então, bora lá. Hoje a gente vai falar de um tema super interessante aí para as mamães e que me cobram muito aqui, que é sobre a questão da maternidade, ser mãe, expectativa versus realidade. Vocês sabem bem do que eu tô falando, né? Quem já é mãe sabe do que eu tô falando. Então, quantas vezes a gente tem diversas expectativas e quando o bebê nasce, quando a gente se vê mãe, né? Algumas que passam por esse processo por meio da adoção, percebem como é diferente e como muitas vezes a gente não foi preparado para lidar com isso. Então, hoje a gente vai falar aqui e passar algumas dicas especiais para que nós possamos entender do que se trata esse processo e o quão importante é que a gente entenda o que a gente deve colocar o nosso coração no lugar certo, para que a gente não venha se frustrar com a maternidade, com todas as questões que a vida nos impõe, os desafios de ser mãe, né? Então, hoje vou iniciar aqui com vocês com a listinha que eu fiz, bora lá, da questão da expectativa e a realidade. Uma das primeiras coisas que começa na maternidade é a questão da expectativa pelo enxoval. Vou colocar aqui o título para ficar salvo. Vai convidando aí as amigas, para que ninguém fique de fora. Expectativa versus realidade. Eu sei que esse horário tá um pouquinho ruim para algumas mães que trabalham nesse horário da tarde. Muita gente me pedindo para modificar o horário para noite, mas aí eu tenho uma surpresinha que eu vou falar no final, tá certo? Então bora lá, sejam bem-vindas aí, Renata, Amélia, Viviane, a turma aí que tá no apoio com o bem. Então bora lá. Hoje nós vamos falar sobre a questão da maternidade, as expectativas e a realidade. E isso num contexto de mães cristãs, tá certo? Se você ainda não tem uma fé definida, mas acredita em Deus, ou enfim, se vale de Deus, que muitas pessoas dizem assim, eu não frequento igreja, eu não tenho uma religião certa, mas eu acredito em Deus. Então, hoje eu tenho um recadinho especial para você, que você possa ficar até o final e entender o que se passa com você aí nesse processo de ser mãe. Se você não acredita em nada também, não custa ficar aqui e ouvir até o final, porque eu tenho certeza que vai te fazer refletir sobre muitas experiências que a gente passa e que muitas vezes a gente não entende o propósito que elas têm nas nossas vidas, tá certo? Como mulher. Então, bora lá. Quando a gente tá fazendo o enxoval, a expectativa pela chegada do bebê, né? Pela chegada do filho, ela começa nos preparativos do enxoval, onde a criança vai dormir, o que é que ela vai comer, se vai dar de mamar, se não vai. E muitas vezes a mãe, ela também tem preocupações porque às vezes ela está trabalhando e pensa, o que é que eu vou fazer quando o bebê nascer e depois, quando minha licença maternidade acabar. Isso mesmo, porque as mães já pensam em tudo adiantado, né? Porque assim, já não basta preocupações, a gente tem que ter o controle muitas vezes sobre tudo que vai acontecer. Então a gente já começa a gestação com tudo junto, né? Tipo, com todas as expectativas. O que será que vai vir de mudança na minha vida a partir desse momento que é com a chegada do bebê? Então a expectativa a gente pensa, agora todas as pessoas vão falar, agora ninguém vai ficar mais me cobrando por um filho, porque geralmente quando a pessoa casa ou já tá num relacionamento há bastante tempo, as pessoas ficam naquela cobrança, você precisa ter um filho, você não já tá no tempo de engravidar e tal, e as pessoas cobram muito. Então, quando a mulher engravida, ela pensa logo, agora ninguém vai me cobrar mais nada, porque agora eu vou ter um filho. Engano, né? Porque quando a gente tem o primeiro, as pessoas cobram um segundo. Quando tem o segundo, cobram um terceiro. Eita, minha gente, prestem atenção. É muito lindo ser mãe, é heróico, é um símbolo de força. O que é que a gente vai fazer se vir nesse mundo e não tiver um filho, né?
Essas são algumas das frases que a gente escuta muito. E se vocês já ouviram, coloquem aí nos comentários. A Adriana, seja bem-vinda, a Eliane. E muitas pessoas, elas colocam isso muito forte na cabeça, ao ponto que existem mulheres que não têm possibilidade de ter um filho biologicamente falando, por questões de saúde. E muitas vezes se frustram, porque imaginam que seria impossível, digamos assim, porque não posso gerar, então não vou exercer a maternidade, né? E muitas vezes, por circunstâncias da vida, aquela pessoa, aquela mulher, ela acaba exercendo a maternidade na vida de um sobrinho, na vida de uma criança muito próxima, às vezes chega a adotar uma criança e ela tem a oportunidade de vivenciar a maternidade e muitas vezes ela não se sente preparada. Talvez ela imagine, se o filho tivesse nascido da minha barriga, eu saberia lidar melhor com essa situação. E aí é onde vem a questão da expectativa versus realidade. Quando a gente fala em ser mãe, claro que a mulher que ela passa esse processo desde a gestação, ela vê o seu corpo mudar. As mudanças, elas começam em tudo. No nosso corpo sente. A gente sente desejo de coisas que nunca sentiu. A gente tem abuso, repulsa de coisas que nunca sentiu. Quem não enjoou um perfume aí durante a gravidez? Quem não enjoou uma comida, né? A gente enjoa muitas vezes coisas mais que a gente gostava. Porque as mudanças nos hormônios, as mudanças, elas começam, né, a gerar em nós esses sentimentos. E aí é onde começam as questões. A gente começa a não conseguir dormir direito. E a criança se mexe, a gente enjoa e a gente tem azia. E começa aquele processo. Claro que tem mulheres que não sentem nada disso. Mas tem mulheres que sentem todos os sintomas juntos, né? Muitas vezes o cansaço, vai trabalhar, não consegue trabalhar direito, volta mais cedo. Às vezes acaba sendo demitida nesse meio tempo, né? Então muitas mudanças começam a apontar para aquilo que está por vir, que é o nascimento do filho. Porque quando a mulher ela começa a vivenciar todo esse processo de dificuldades, de coisas que ela conseguia facilmente fazer e agora ela não consegue porque ela tem uma criança que precisa da atenção dela, que precisa do cuidado dela. Então isso começa na gravidez, né? A mãe não pode comer determinados tipos de alimentos, às vezes a questão que o médico já proíbe na gestação de ingerir alguns tipos de medicamento, tudo visando já a saúde do bebê. E aí onde começa a grande questão na mente das mamães aí que estão me ouvindo, chegou bastante gente aí, sejam todas bem-vindas, Luciana, Alana, Silvana. E é isso aí, a grande questão é quando tudo começa a ser colocado na nossa mente e no nosso coração. Nas gerações passadas, nós sabemos que as bisavós, as avós, tataravós tinham a maternidade como algo muito natural, porque as mulheres engravidavam, tinham vários filhos, os filhos iam para o roçado, iam para as atividades que tinham, se tinha que buscar água, porque na época não tinha água encanada, ia todo mundo. Então assim, as crianças eram incluídas na vida da família e tudo era muito natural. E quando a gente vê com esses processos que vêm com a modernização, com o controle de natalidade, com a questão da pílula anticoncepcional e dos meios contraceptivos, a gente vê que a mulher ela é colocada diante de uma escolha, né? Então agora ela não precisa casar e necessariamente engravidar. Ela pode adiar essa gravidez porque hoje a ciência já aponta esses caminhos que já existiam, né, minha gente? Os métodos contraceptivos naturais sempre existiram, né? A questão da tabelinha, olhar o ciclo, enfim. Mas com a questão da ciência, se massificou e há uma propaganda muito maior de adesão a esses métodos artificiais. E o que é que acontece? O que era natural se tornou contraditório, ou seja, o natural não é mais engravidar, é o contrário. Vocês já perceberam que muitas vezes quando a gente engravida, que chega as pessoas falam, aquele espanto, mas tu tá grávida, ou fulano ficou grávida justo agora que estava no melhor
fase da carreira, ou tipo, ficou grávida e agora que passou no vestibular. Ficou grávida agora que passou num concurso. Como se o que era natural se tornou um empecilho, se tornou um problema à vida moderna. E aí onde eu quero chegar com vocês, mamães, sejam todas bem-vindas. Joama, Adriana, Maria José. A Adriana tá colocando aqui, ser mãe é extremamente maravilhoso, cansativo e vale a pena. É isso aí, vamos falar mais sobre isso, né, Adriana? A história da expectativa e a realidade. Simone, seja bem-vinda. Então é isso. O que era natural, engravidar, agora se tornou um problema, porque se a mulher, ela tá... Eu não estou dizendo que a gravidez é um problema, tá, minha gente? Eu tô contextualizando aqui para quem tá chegando agora, que nós temos vivido, as mulheres da atualidade têm vivido muitas dificuldades e conflitos em relação à gravidez. Que momento é o momento ideal para engravidar? Quando eu vou estar preparada para ser mãe? E se eu não for uma boa mãe? Será que eu nasci para ser mãe? Pensem, as bisavós e tataravós da gente que não conheciam nenhum desses métodos, elas tinham essas preocupações? Não dava tempo, minha gente. Casou, já era o teste ali. Se tiver alguma questão de saúde que não conseguir engravidar, não consegue. Mas se não, rapidamente começou a vida fértil ali, a vida ativa, ela já começava a engravidar. Então a gente via que isso era muito natural, né? E hoje acaba sendo o contrário. Por quê? Porque é exigido muitas vezes da mulher que ela esteja o tempo todo 100% produtiva no aspecto profissionalmente falando. Então a mulher, ela tem que dar conta dos filhos, da casa, e tem que ainda manter tudo, porque se o homem decidir ir embora, ela tá ali pronta para assumir. Então olha em que estágio nós chegamos. Isso eu estou falando para você, mulher e mãe cristã também, que muitas vezes tem colocado a sua fé, a sua confiança em Deus, mas tem agido contrário a isso, né? E essa reflexão que eu tinha preparado já aqui há alguns meses, né, sobre a maternidade, ela veio ser bem oportuna agora para o Dia das Mães. Porque isso que eu tô falando a vocês é algo que a gente vivencia. É algo que eu vivenciei, né? Por muito tempo eu tive medo de engravidar, de não ser o tempo certo, de não estar preparada, de não saber lidar. E agora, e se eu não for uma boa mãe? Então é algo que passa na cabeça de toda mulher, né? Então Maria José tá aqui falando, eu tive 4 filhos, hoje 14 netos e um bisnetinho. Só Jesus. E é linda a família de Maria José, a coisa mais linda. Luana, seja bem-vinda. Tem aqui a Adriana falando, minha madrinha teve 21 filhos, 12 vivos. Minha gente, a gente tem um filho e tem medo de ter o segundo. Nós somos essa geração. E essa época era parto normal, né? Conta aí, 21 partos. Pensem, minha gente, a gente não precisa ir muito longe, não. A questão da vida da mulher mudou muito. Mudou muito. E a maior questão que nós temos vivido hoje em relação a ser mãe, ela tá aqui, ó, na nossa mente, na nossa cabeça. Nós estamos vivendo conflitos que não precisávamos viver. Nós estamos vivendo questões na nossa cabeça que não precisavam ser tão conflituosas assim. Seja bem-vinda, Maldi. Hoje está florida aqui. Bora seguindo com o nosso conteúdo, que hoje a gente está falando sobre mãe, maternidade. Expectativas versus realidade, tá? Vocês que estão aí, tô gostando demais da interação de vocês. E vocês sabem bem que a expectativa, às vezes a gente pensa que vai ter bastante ajuda, ou que a ajuda vai ser suficiente, porque às vezes a gente tem ajuda e mesmo assim não é suficiente. Em alguns casos, muitas pessoas não têm essa ajuda. Muitas vezes tem a questão que cada pessoa quer dar um pitaco, uma opinião de como você deve cuidar do filho, ou como você deve ser como mãe. E tudo isso vai juntando na cabeça da mulher e muitas vezes a gente
olha para o nosso filho e a gente não vê, muitas vezes, um caminho. Muitas vezes a gente olha para eles diante de uma birra, diante de uma situação e se vê perdidas, como mães. E aí eu lembrando a questão dos nomes bíblicos, né? Quando a gente tá grávida, a gente procura no livro de nomes. Aqui virou piada, porque eu peguei um livro com, acho que tinha 2.000 nomes ou 4.000 nomes e no fim não conseguia escolher nenhum. E a gravidez chegando já no final e a gente não conseguia chegar no nome, porque eu fiquei muito indecisa. E aí muitas vezes a gente tá na igreja, coloca o nome do filho de acordo com o nome bíblico, porque a gente pensa, meu filho vai ser como personagem, como Moisés, como Samuel, como Davi, e ali a gente vai projetando na nossa mente toda aquela expectativa. Aí quando o filho nasce, que ele começa a crescer um pouquinho, o menino começa a dar trabalho, e a gente olha para a criança e diz, meu Deus, um nome de profeta, um nome bíblico, um nome que foi escolhido com tanto carinho, e o menino... Só Deus, eu não consigo enxergar cadê as promessas, cadê a herança do Senhor. E muitas mães vivem isso, né? Quantas vezes eu olhei para o meu filho em situações de birra e eu pensava assim, eu dizia, meu Deus, eu recebi tantas palavras quando eu estava grávida sobre isso. E eu não consigo ver, mas eu creio, mesmo sem eu ver, eu creio que eles vão crescer, eu creio que eles vão, enfim, aprender, chegar ao tempo da maturidade que isso vai mudar. Mas que na hora, muitas vezes que o filho tá lá fazendo birra, que não quer, que esperneia, muitas vezes a gente se dispersa, a gente perde, vamos dizer assim, a noção do que fazer, né? Qual o caminho seguir. E aí eu vou colocar para vocês aqui algumas questões sobre o que tem afetado mais a nossa mente como mulheres e mães dessa geração. E alguns remedinhos aí para vocês já aplicarem hoje, tá certo? Cadê? Aqui tem alguns comentários. Eu fui mãe aos 16 anos. Eita, Maria José, então, bem jovem, né? Então, tem bastante experiência aí para contar. A outra passou 10 anos para engravidar de um filho para outro. E às vezes acontece isso. A gente acaba demorando muito em engravidar novamente. Porque vem todas essas preocupações. A gente pensa a maternidade na expectativa versus a realidade. Abdijan, que prazer ter você aqui na nossa live. Então, estamos aqui falando sobre maternidade, as expectativas versus realidade, num contexto aí da nossa vida como mulher moderna, né? Então, nós sabemos que são muitos os desafios, porque eles começam na nossa mente, em querer assumir esse papel que muitas vezes ele parece ser tão desvalorizado, parece ser tão sem importância no mundo moderno, né? Então, hoje o que nós temos visto são mulheres sobrecarregadas, os planos das mulheres, de nós, muitas vezes, os nossos planos, eles têm entrado em conflito com os planos de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes, eles se tornam incompatíveis. Muitas vezes, eles parecem não combinar com a maternidade. E aí vem a questão que muitas vezes nós vamos adiando. Vou deixar para ser mãe depois que eu me formar, depois que eu tiver no concurso, ou depois que eu arrumar aquele emprego dos meus sonhos, eu vou deixar para ser mãe. Depois, e o tempo vai passando. E aí tem a questão também do cônjuge, né? Que muitas vezes tem aquele sonho de ter o filho, não pode ter, e acaba toda aquela linha reta que a gente planeja para a nossa vida, às vezes acaba não acontecendo. Certo dia eu vi uma história que foi bem, assim, marcante para mim, de um homem que ele tinha um sonho de ter um filho, né? Ele compartilhou essa história com meu esposo e ele me contando, meu marido me contando, eu achei assim tão forte, porque muitas mulheres não têm noção de que uma atitude pequena, aparentemente, pode trazer uma consequência grande para um casamento, para a vida, para o futuro da família. Então, o que é que acontece? O que é que acontece? Tem uma visita aqui. Vocês querem ver? Espera aí que eu vou abrir. Você fugiu.
Venha cá pra você contar na live. Olha quem chegou, minha gente. Conte, como foi que você nasceu? Quando eu era bebê. Quando eu era bebê. Então, mamãe, cadê vovó que tá na live? Benzinho hoje não foi pra escola. Deu uma febrinha, não foi bem? De repente. Então, como eu tava falando, a questão do... Bora lá. Mulheres sobrecarregadas. Peraí que eu vou dar uma tarefinha pra bem. Toma, Benzinho. Esse aí tá pronto. Pronto, Benzinho. Então, bora lá voltar. A questão da história do homem, né? Vocês estão aí esperando pra saber. Bora lá. O pai das minhas meninas gêmeas sonhava em ser pai de menina. Fomos abençoados com os gêmeos. Olha só. E assim, a gente sabe que os maridos, os pais sonham, né? Mas quando a criança vem e quando os bebês nascem em gêmeos, então, que eu sei bem como é isso, o que é que acontece? Quem é que exerce esse papel de mãe, de muitas vezes ter que renunciar ao trabalho, ter que renunciar a muitas coisas? Na maioria das vezes é a mulher, né? A mulher que amamenta. Então, às vezes, o sonho é do homem. E a mulher embarca, né? Porque diz assim, vou realizar o sonho do meu marido e tal. Mas, às vezes, não tá bem certa que é aquilo que quer. E quando se vê diante das crianças ali chorando, aquele aperreio, aí vem a história do arrependimento, né, minha gente? E aí eu vou contar pra vocês essa história. Esse rapaz tinha um sonho de ser pai, muito grande. E ele estava há anos casado. E ele sempre compartilhava do sonho dele com a esposa. E dizia o quanto sonhava em ser pai, o quanto seria legal quando eles tivessem um filho, que ele pudesse brincar. E ele tinha muita expectativa sobre isso. E a mulher também tinha, só que menos. E essa mulher, ela tinha outros planos, porque ela gostava muito de trabalhar fora. E ela pensava, se eu engravidar, eu não vou poder mais trabalhar, porque quem vai cuidar da criança? Eu não tenho condições de pagar uma babá, né? Imagino que tenha sido essa a maior questão. Pelo que o esposo contou ao meu marido, a grande questão era essa. Ela gostava muito de trabalhar, de ter a independência financeira, porque essa acaba sendo uma grande questão no casamento, né? A mulher às vezes pensa, eu gosto de comprar minhas coisas, ter o meu dinheiro, que isso aí a gente vai tratar em outros momentos, sobre meu dinheiro e teu dinheiro no casamento, porque... minha gente, não dá nem pra entrar nesse assunto aqui agora, porque é muito profundo. Quando a gente vive um casamento, a gente vive uma união e a gente divide na parte do dinheiro. Isso é muito complicado. E o que aconteceu com aquele casal? A mulher guardava uma cartela de anticoncepcional escondido na bolsa dela, que ela levava para o trabalho, ela levava essa bolsa para todo lugar. Então o marido não tinha acesso a essa bolsa. Então ela imaginava que o marido não sabia que ela tomava um anticoncepcional escondido. Então o marido começou a entrar naquela neura, porque já fazia muitos anos e o marido achava que ela não usava nenhum método. Achava que o problema de saúde era dele. Então, como ele queria muito ser pai, ele foi em busca de vários médicos, fez exames e tudo isso a esposa vendo, mas não tinha coragem de falar o que ela estava fazendo. Por quê? Ela temia pela reação dele e também ela não queria ser mãe. Então, o que é que acontece? Aquele homem, aquele marido fez vários exames, ele foi em vários médicos, a mulher também fez exames, os exames deram normais. E ele chegou a uma conclusão de que alguma coisa estava errada, porque se estavam os exames todos normais, tinha alguma coisa estranha acontecendo. E aí foi quando ele começou a desconfiar e um dia ele resolveu revirar a bolsa da mulher. E ali ele encontrou uma cartela de anticoncepcional. E aquela situação frustrante fez com que ele decidisse dar um fim ali àquele relacionamento. Não pela questão do filho, aí então, já entrou a questão da falta de confiança, vamos dizer assim, os dois não estavam unidos no mesmo propósito. Ela não queria ser mãe, mas também ela não teve coragem de dizer a ele que não queria, né? Ou que tipo assim, se para ele isso era tão importante, então ela não estava disposta a fazer essa concessão, né? Então o que é que acontece? Aquele relacionamento foi
ruído por conta dessa questão. Aquele homem descobriu. E sabe o que é que ele fez? Disse à mulher: se você não quer ter filhos, beleza, mas eu quero ter meu filho, então eu vou arrumar qualquer pessoa aí que quiser ter um filho e vou engravidar. E assim ele fez. E assim, isso parece uma história de filme, mas aconteceu de verdade. E o que é que acontece? Outra mulher engravidou dele, depois eles fizeram as pazes, voltaram, e a mulher que guardava o anticoncepcional na bolsa decidiu que queria engravidar. E ali nasceram as duas crianças com apenas 6 meses de diferença um do outro. Cada filho de uma mulher diferente. E aí você pense que impacto foi nesse casamento. Você pensa que impacto foi nesse relacionamento ter duas crianças nascidas, né, do mesmo pai, com mulheres diferentes, por conta dessa questão aí da falta de consonância, de alinhamento desses planos, né? Aquele pai explicou que seguiu dando todo o acompanhamento ao filho, que segue tudo que compra para um filho, compra para o outro, que tipo assim, não vai abandonar, que ele quis muito esse filho, independente de não conviver com a moça lá que teve o filho com ele. Mas a gente vê que, olha só, o transtorno que tudo isso gerou. Então, muitas vezes, quando eu falar aqui pra gente, pra mulheres, pra mães, nós não podemos viver um relacionamento a dois como se vivêssemos sozinhos. A gente não pode viver uma família como se fosse só eu, né? Quando a gente tá em família, a gente entende que a gente tem papéis a cumprir. E um dos papéis mais importantes é que a gente entenda e respeite o outro em relação ao que o outro também pensa, né? Não querer ser mãe, não saber lidar com essa questão, uma questão muito comum entre as mulheres. Mas esconder isso e negar ao outro esse desejo, às vezes é alguma coisa muito egoísta. Então, muitas vezes nós temos passado dos limites em relação a muitas questões que envolvem o querer, o desejar, porque nós temos buscado o que a gente quer para nós. Nós temos buscado de um modo egoísta até realizar aquilo que só satisfaça a nós mesmos. E a maternidade ele é um chamado ao servir, é um chamado ao outro, né? E muitas vezes nós não estamos preparadas. Acordar de madrugada, a criança chorando com febre, você pensar, vou deixar meu travesseiro ali fofinho, vou lá dar colo, e a criança chora e grita e faz birra. Eu vou deixar o meu conforto. Não, eu prefiro criar uma planta, um gato, um cachorro, mas eu não dou para esse negócio de ter filho, né? Então, essas motivações, elas passam pelo coração da gente. Eu não estou dizendo que todo mundo que cria um gato, um cachorro, uma planta, está colocando isso no lugar de uma criança, de um filho. Não estou dizendo. Mas se você rodar aí esse Instagram, você vai ver que muitas pessoas colocam nomes, chamam de filhos, os próprios animais. Tem relacionamento afetivo com animais como se fossem seus filhos. Certo dia eu encontrei uma pessoa falando que tinha uma galinha como se fosse a filha dela. E a que ponto nós estamos chegando, né? Como mulheres, como mães, como jovens, né? Que ainda não casaram. Eu sei que tem muitas jovens que ainda não casaram. Então, ó, lembre dessa história. Alinhe as expectativas com o seu namorado, com o seu pretendente. Porque namoro é época de se conversar essas coisas, tá? Quer ter filho, não. Ou pelo menos não me sinto preparado para ter filhos. Que isso é um processo. Ninguém tá pronto para ter filho. Ninguém tá pronto para acordar de madrugada e sair para um hospital de emergência com uma criança com febre. Ninguém se prepara para isso, né? Mas o amor, esse cuidado, essa necessidade de atender a demanda do outro antes da nossa, nos faz agir nessa direção. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência de
de que a maternidade ela é um chamado ao serviço, é um chamado a um amor muito profundo, é um amor que dói. Não é um amor aí que se toca nessas músicas de ruedeira que o pessoal chama aqui. A gente tem essa gíria, esse vício de linguagem, né? De chamar música de ruedeira, música de que alguém deixou e que não sei o que, que foi traído. Não é esse amor não que eu tô falando. É de um amor profundo. É amar e é fazer pelo outro quando você não vai ter nada em troca, né? E quando eu falo aqui de maternidade, expectativa versus realidade, a gente vê também a questão da comparação, né? Aquela mãe maravilhosa aí do Instagram, super maquiada, vocês podem rolar aí minhas fotos, vocês vão ver. Algumas fotos eu tô maquiada, outras eu estou sem filtro. E eu coloco aqui de propósito para vocês verem mesmo que a realidade ela não passa sempre por um filtro, sempre por uma maquiagem, sempre por um Photoshop, não. Mas a gente precisa aprender a ter padrões reais, a ter histórias de mulheres reais com que a gente se inspire, né? Nem se compare, porque se comparar a gente não deve fazer isso nunca. Mas se inspirar em mulheres reais que venceram, né? Então, bora lá. Temos aqui a questão, como eu já falei, quantas vezes os nossos medos de ser mãe, os nossos medos de não dar conta, o medo de não saber lidar com a situação, o medo do relacionamento esfriar. Minha gente, recentemente um ator aí famoso postou que não queria ter filhos para não acabar o clima que tinha no casamento, porque era tão bom que se tivesse um filho, estragava. Então olha que tipo de relacionamento a gente tem vivido. É um relacionamento de cristal, que ele é a prova de qualquer adversidade. Quando a gente tem um filho, a gente vai ter muitas vezes que se dedicar muito tempo, paciência, prioridades. Às vezes o dinheiro não vai dar para comprar tudo, você vai precisar priorizar em algum momento alguma coisa para quem está mais precisando, né? E isso é amor, no seu mais pleno sentido da palavra, né? E a nossa geração, ela não está muito preparada para isso, para negar o seu eu, né? Então, quando eu falo aqui para mulheres cristãs, eu estou falando de um amor que foi vivido para que a gente tivesse vida. O amor de Jesus lá na cruz, que ele deu a sua vida para que nós tivéssemos vida, foi esse amor, esse nível de amor que se entrega. Esse nível de amor que não tem medo, né? Então, muitas vezes nós temos tido medo e deixamos de viver uma experiência profunda por medo de alguma coisa desconhecida, que talvez nem venha a acontecer como a gente imagina. Então, quando eu falo aqui, vou trazer para vocês uma meditação que está em Lucas, capítulo 9, versículo 23, diz assim, Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o negar a si mesmo, na maternidade, é muitas vezes a gente deixar o nosso egoísmo, a gente deixar o nosso querer e pensar no que é o bem coletivo naquele momento. E isso exige um preço, né? Às vezes é um preço da gente esperar alguma coisa que a gente queria muito fazer, às vezes é o preço de uma carreira. Eu não estou dizendo que a mulher tem que abandonar tudo, deixar de estudar, nada disso. Mas existem as fases que você vai precisar renunciar a alguma coisa, porque o seu barco vai ficar pesado demais. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir ir adiante, você vai naufragar. Então, muitas mulheres têm naufragado, têm vivido divórcios amargos, têm vivido conflitos terríveis com seus filhos, porque não querem soltar nenhum peso. Eu tenho, por experiência própria, em vários momentos da vida, de escolhas difíceis que eu tive que fazer, de pesos que eu tive que soltar, que tiveram preço, mas que a recompensa foi infinitamente maior. Hoje mesmo, eu estou diante de uma renúncia que eu estou fazendo, mas eu sei que é incomparavelmente melhor o que está por vir. O que eu estou construindo hoje no meu lar, ele é incomparavelmente maior. Então, não estou dizendo para você jogar tudo pro alto,
mas vai ter momentos que você vai precisar ter maturidade para entender quem é você como mãe, quem é você como mulher dentro da sua casa. O que é que sua família espera de você? O que precisa ser feito por você que ninguém pode fazer? Né? A mulher de Provérbios diz lá que ela dava ordem aos servos, às servas, ela cuidava do bem da casa dela, o marido dela era honrado, né? Então, ela fazia várias coisas e muita gente diz, é porque ela tinha várias empregadas. Quem já teve funcionário sabe que mesmo se você tiver um funcionário, se você não disser o que é para ele fazer, se você não estiver orientando, se você não estiver cuidando, nada vai acontecer. E para ela ter vários funcionários, certamente que ela também tinha que trabalhar e ter renda. E nesse tempo ninguém tinha 1 nem 2 filhos, era 10 filhos. Não existia anticoncepcional. Então vocês pensem, antes da gente criticar as mulheres lá dos nossos antepassados, nós vamos nos colocar na realidade delas. Elas não tinham máquina de lavar roupa, elas não tinham energia elétrica, não tinham água quente no chuveiro, né? Então, muitas vezes a gente tem colocado desculpas, achado que a vida delas eram mais fáceis porque elas não tinham que trabalhar fora, né? Engano nosso, porque se a gente for ver desde a época da Bíblia, as mulheres já exerciam trabalhos dentro da sua comunidade, dentro da sua realidade ou dentro da sua família. Tá certo? Então, bora lá, que tem comentários aqui. A Adriana colocou: meu casamento ficou mais feliz depois dos filhos, nos sentimos realizados. Tudo é uma fase. Isso mesmo. E a realização, ela se vem, é aquela coisa. Muitas vezes alguém diz, você tá romantizando a maternidade, Adriana. Mas não se trata de romantizar a maternidade, se trata de ter maturidade para olhar para a maternidade. O que é uma mesa cheia, muitas vezes um suco derramado, é uma vida acontecendo no seio da nossa família, né? Mas para alguém que queria estar almoçando de repente no restaurante, que queria estar almoçando com seus colegas de trabalho, é uma grande frustração um suco derramado, né? O que é uma criança que risca uma parede? Para alguém que gostava de tudo impecável, né? Claro que a gente tem que impor limites aos nossos filhos, mas existem coisas que é limpar, ensinar a criança que não faça mais e ponto. Não precisa ser uma grande questão na nossa vida. E nós, como mulheres, temos levantado grandes polêmicas, grandes perturbações, muitas vezes dentro da nossa casa, porque a gente não está aceitando o nosso papel como mulher. A gente não está aceitando o nosso chamado como mãe. A gente quer se livrar disso. Muitas mulheres, se pudessem, voltariam atrás e não teriam engravidado. Então nós estamos, se você olhar para os seus filhos vivos hoje, você daria qualquer um deles para morrer por alguém? Né? Se você pensar nisso, você vê quão cruel são esses pensamentos quando a gente pensa em não querer ser mãe. Nem quando eu fico doente eu posso ficar doente. Quem tem filho sabe. Você se deita, ficou doente ali um pouquinho, tá com a febre, toma um remédio, dá tempo nem o remédio fazer o efeito. As crianças já vêm ali, levanta mamãe. O medo de te ver adoecer, de te ver mal, né? E a gente sabe que a maturidade nos faz entender que o nosso corpo quer sossegar, mas ao mesmo tempo você se alegra de pensar, poxa, alguém depende de mim, alguém precisa de mim ao ponto de que eu não posso me entregar, né? Seja uma depressão, seja uma tristeza profunda, seja uma decepção bem grande, que a pessoa lá vai, aqueles prantos. Você não pode ficar mais prostrada, porque tem alguém esperando por você, que você se levante. Então, ser mãe na realidade é isso aí. Tem mais comentários aqui, Renata. Como diz uma educadora que eu gosto muito, a mãe é como uma vela para iluminar, precisa se desgastar. Que frase incrível, né, minha gente? É isso mesmo. Para iluminar, a gente precisa se desgastar muitas vezes. Entregar aquilo que é mais precioso, né? Maria José. Amo os meus filhos e netos e bisnetos. Eita, Maria José tá florida a casa aí. É isso aí, minha gente. Essa mesma realidade que vocês vivem, aí não dá pra parar nem doente, não tenho ninguém que me ajude. É isso aí, minha gente. A gente sabe bem como é. É o se vira nos 30, né? Sou eu e eu mesmo. E aí vem o papel do marido, que não é menos importante.
Pelo contrário, mas que em relação à vida dos filhos e o cuidado, muitas vezes, a mulher ela tem ficado mais tempo, né, com a criança. Muitas vezes, se tiver que abrir mão de um trabalho, em muitos casos quem abre mão é a mulher, né? São poucos os casos em que o homem faz isso, mas existem também homens que têm aberto mão por um período aí até que a criança vá para a escola, enfim. Mas hoje o meu recadinho não é para os pais, é para as mães especificamente. E eu quero deixar para a meditação de vocês Mateus capítulo 6, versículo 21, para a gente encerrar, que eu quero passar o presente para vocês. Que diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 21, porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. E os versículos anteriores falam a partir do 19, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões encavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. E aí, mulheres, onde está o teu tesouro? Nessa tarde é a minha pergunta para vocês que ficaram até o final. Que você possa meditar nessa palavra e pensar e pedir que o Espírito Santo de Deus revele no seu coração onde está o teu tesouro. O que tu tens guardado de mais precioso, para quem será? Né? Em Gênesis a gente vê que Deus já fala na sua palavra, Gênesis capítulo 3, versículo 15, porém inimizade entre ti e a mulher, falando sobre a questão de Satanás, né, que tinha tentado ali no Jardim do Éden já frustrar os planos de Deus, que não foram frustrados para a salvação e redenção da humanidade, mas que ali se iniciou uma batalha, né? Então ali Deus já dá um prenúncio, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio às dores darás à luz aos filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Eita, minha gente, que isso aqui dá outra live. E eu vi hoje uma notícia falando de alguém que queria alterar o texto da Bíblia. Porque infelizmente tem pessoas que não suportam ouvir falar, né? De palavras de eternidade, de princípios. E quantas de nós, quantas mulheres têm padecido doenças graves, muitos sem diagnósticos, porque nós temos lutado contra Deus, nós temos lutado contra aquilo que veio desde a nossa gênese, para que a gente fosse. Então, mamães, que hoje fica o nosso recadinho para vocês. Onde está o teu tesouro, mamãe? Onde será que está o nosso coração? Né? Que nós possamos descansar no Senhor. E como a Bíblia diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo 28. Quem não sabe o que é jugo é aquele negócio que coloca no boi e ele anda um boi junto com o outro. E quando a gente anda na direção do Senhor, é leve, porque Ele leva o peso por nós, quando a gente faz a vontade do Senhor. Mas quando a gente luta contra Deus, aí o jugo do mundo, o jugo das nossas próprias escolhas, ele é pesado, porque a gente luta contra Deus. E muitas de nós temos lutado contra Deus para não exercer esse papel na vida dos nossos filhos como mães, como mulheres, como esposas. Então que nós possamos buscar de Deus ter esse amor abnegado aos nossos filhos, esse amor que se entrega, esse amor que não tem medo, mas esse amor que vive através das suas atitudes para a glória de Deus. E como a palavra diz, né? Quer comais, quer bebais ou quer façais qualquer outra coisa que nós possamos fazer para o Senhor, que a gente possa amar, que a gente possa se entregar, mas sabendo que é para a glória de Deus. E que melhor coisa que a gente pode ter nessa vida é fazer a vontade de Deus e negar a nossa própria carne. Porque quando a gente nega a nossa carne, nós
avançamos no Espírito, nós seguimos na direção daquilo que Deus quer para nós, tá certo? Então, bora lá, vou só finalizar com os comentários que eu quero deixar aqui o presente para quem ficou até o final. Tinha dias que eu lavava roupa de noite, quando o bebê dormia, e meu esposo trabalha de noite. Pois é, mamães. E tá vindo aí uma novidade que tem a ver com isso, com casa, com arrumação, com organização. E eu vou contar para vocês agora. Pois é, Deus é quem nos dá sabedoria, isso mesmo. E a grande questão, a grande novidade que eu trouxe aqui para vocês hoje é o seguinte. Nós vimos já há algum tempo fazendo as lives da quinta-feira. Porém, é chegado o tempo de preparar um material especial para vocês em relação à questão de organização, certo? E muitas mães me colocaram uma grande dificuldade em relação à rotina. Como fazer uma rotina mínima, como organizar a casa, como dar conta, trabalho, casa, criança, tudo. Então eu vou precisar parar as lives das quintas-feiras para me dedicar a esse projeto. Será um curso gravado, certo? Em breve estará disponível para vocês aí que queiram entrar nesse curso. As consultorias, como eu já falei, algumas de vocês já viram, nós já estamos fazendo. As mamães que compraram o nosso pacote aí da consultoria de 3 encontros, certo? Nós ainda temos apenas uma vaga para a consultoria do método Conecta, consultoria personalizada, certo? Então, para esse mês de maio, nós só temos uma vaga. Então, se alguma mãe tiver interesse, entre em contato comigo pelo direct. O link está na bio, para que eu possa explicar melhor detalhes de pagamento, parcelamento, essas coisas, tá certo? E para as mamães que estão aguardando aí pela rotina, para a questão de organização da casa, eu vou dar uma pausa nas lives das quintas-feiras para estar me dedicando à elaboração desse material, porque como vocês sabem, eu também atuo no offline, certo? Além de ser mãe de 3, sendo 2 deles gêmeos, eu também estou aí fazendo alguns eventos e acompanhamentos de famílias no presencial. Então, por isso, não dá para conciliar tudo, né, minha gente? A gente tem que lembrar sempre que não pode esquecer o mais importante. Então, em breve vai ter novidade para vocês. E o presente para quem ficou até o final é que entre no nosso canal do Telegram e do WhatsApp. Quem não tem Telegram pode entrar pelo WhatsApp. Qualquer dúvida, me mandem nos comentários dessa live ou no direct do Instagram para que eu direcione vocês para os grupos, tá certo? Porque quando eu lançar esse curso, eu vou dar um desconto especial para as mamães VIPs, que são vocês, isso mesmo. As mamães que já estão nos nossos grupos do WhatsApp e do Telegram terão um desconto especial nesse curso assim que eu lançar, tá certo? Então eu vou avisar logo para vocês, hoje quem ficou até o final dessa live, que não está no grupo do Telegram nem do WhatsApp, entrem. Se não souber como entrar, pode me mandar mensagem aí no direct com o número do telefone de vocês que eu vou adicioná-las, tá? Para que vocês fiquem sabendo em primeira mão, assim que a gente tiver preparado todo esse material, a gente vai lançar e vocês terão sim um bônus especial de desconto das mamães VIPs, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado, que vocês reflitam no que a gente disse aqui. Que o nosso coração esteja alinhado e que o nosso tesouro esteja alinhado com a vontade de Deus, para que a gente possa ser uma mãe, uma mulher realizada, não a partir dos nossos desejos, mas realizada em saber que nós estamos construindo, cultivando vidas para a eternidade. E isso é uma grande missão, tá certo, mamães? Então, agradeço muito a participação de todas vocês. E espero vocês lá no grupo, tá? Não esqueçam. Então, vou me despedindo aqui. Tchauzinho para vocês, todas que participaram. Não tem como falar o nome, são muitas pessoas. Agradeço de coração e até a próxima, tá? Vejo vocês lá no grupo de Mamães VIPs. Tchauzinho e até a próxima.